Wilson. Boa noite, pessoal. Trazendo mais um áudio informativo das operações, mais uma vez o Paulo de Santa Catarina, com suas narrativas mentirosas sobre as operações. Já faz um bom tempo que ele vem falando que a ONU liberou as operações no mundo. Como ele é esquerdista, sempre tem a tendência de puxar o saco da esquerda. Ele diz neste áudio que foi Joe Biden que assinou a liberação e aqui no Brasil foi Temer. Faz uma salada de repolho. 1 hora. E a redenção que vai pagar um adiantamento, agora já mudou agora. E uma ajuda, ninguém sabe de quanto. Mais uma vez afirmando que vai ter adiantamento na próxima semana. Eu quero deixar bem claro aqui 3 dificuldades para as operações não terem começado até agora. A avaliação que eu faço e converso com bastante gente, e a conclusão é a seguinte: a maior dificuldade até pouco tempo atrás era o não acordo dos últimos governos com a ONU. Já expliquei isso. Então, o não acordo dos 2 últimos presidentes com a ONU não havia dado autorização. Antes disso, estava tudo em preparação, tudo correndo, tudo andando, todos os procedimentos sendo feitos, tá? E existia, sim, a intenção de, em 2018, ao completar 30 anos de andamento dessas operações com participação popular, como nós estamos aqui, participação popular, não só governos, não só sheiks, imperadores, não só empresários, não só Vaticano, né? Povo participando. A previsão era em 2018, em janeiro de 2018, ao completar 30 anos, a distribuição dos recursos, tá? E aí não houve acordo dos governos com a ONU. Ali na época estava Temer. Não houve acordo com a ONU para liberação, para começar o procedimento de pagamento. O substituto dele também não fez acordo. Então, esse é um dos motivos de tanta demora. Portanto, até ali, até 2018, faltou esclarecimento. Os gestores baleia, os top, os grandões, os bambambam, que eu não vou citar nome aqui, sabiam que estava correndo dentro do prazo, que a previsão era para 2018, a liberação. Eles sabiam, mas eles não falavam isso. Por quê? Porque precisavam vender aportes para a operação ficar ativa. Então, eles omitiam isso, eles não mentiam, eles omitiam. Muito bem, quando o acordo foi feito agora há 1 ano e pouco atrás, aí vieram os procedimentos para pagamentos, tá? Então, aí aconteceu de muitos gestores enrolados com problemas pessoais e também as operações enroladas com problemas. Então nós estamos há 1 ano e pouco com isso sendo encaminhado. Não está tudo pronto, por isso eu tenho dito que não sai tudo junto. Como dizemos lá no sul, os alemães e os descendentes, não sai tudo junto reunido. Não sai, sai aos poucos. Então saem gradativamente as operações que vão se desenrolando. Nós vamos dar exemplo, tem gente aí que dizia, tem um sujeito que dizia que ninguém pagaria antes que ele era o maioral de todos. Aliás, era uma disputa, né? Um homem e uma mulher dizendo a mesma coisa. A diferença é que ele era o maioral e ela dizia que era a maioral, no masculino e no feminino. Nenhum dos dois. Agora os dois estão quietinhos, estão aí, e parece que ela vem logo com os pagamentos, sim. Parece que destravou, desenrolou. E ele ainda não se ouve falar de pagamento. Então, todos os gestores, todos eles, terão que pagar. Os aportados terão que receber. Se a parte deles, a liquidez deles, tem algum problema para eles usufruírem, se acontecer isso, mas é um caso à parte, é uma situação à parte, porque os aportados deles vão receber. Então todo esse procedimento aí é o encaminhamento das soluções dos problemas das operações ou dos gestores
gestoras, isso é o segundo motivo da demora. Portanto, de 1 ano e pouco para cá, apenas ali é que houve autorização da ONU. Antes para trás, não havia autorização, tá? Eram os procedimentos finais. Aliás, finais não, perdão, eram os procedimentos necessários, e aí, como não houve acordo, não houve a liberação da ONU. A ONU tinha que dar o ok para daí FMI, Banco Mundial, Banco Central Americano, Biden assinar, o Congresso americano liberar, para daí liberar nos países. Um segundo momento, nos países ser liberado. E é o que vem acontecendo agora, desde o ano passado, há 1 ano e pouco para cá. Muito bem. Mais um problema, um terceiro. Então, o primeiro, lembrando, o acordo com a ONU, que não acontecia. Segundo problema, gestores e ou operações com problemas. Terceiro, o tamanho disso tudo nesse país chamado Brasil. Porque o número de operações aqui, de gestores, e aí muitos com problemas então, e o número de aportados, isso foi inventado aqui no Brasil, tá? Foi criado aqui, vender aporte, vender frações para as pessoas com participação nas operações, para que então os gestores tivessem grana para manter as suas operações. Isso foi inventado aqui, isso não tinha em outros países, foi regulamentado, isso está autorizado, legalizado, mas é muito grande, é muita gente, muito problema, muito encaminhamento. Então, por isso, nós estamos há um pouco mais de 1 ano aguardando a liquidez. Agora, o que acontece? Aquelas operações que não estão dentro desse programa chamado GCR, desse programa que é para ajuda humanitária, aquelas operações avulsas, privadas, operações particulares, seja qual for o termo que as senhoras e os senhores conhecem, não vem ao caso, aquelas operações já estão com tudo pronto, porque elas não dependem desse contexto de GCR. Então, como aqui o Paymaster no Brasil fez o chute na bola quarta-feira, tá? Então, um determinado membro do G13 recebeu o dinheiro com liquidez para dar continuidade, aí mais detalhes começaram a correr aqui dentro do Brasil para serem resolvidos, e fora do Brasil, já na quinta-feira, tinha gente gastando. A partir desse início aqui, desse chute na bola aqui, na quarta-feira mesmo, no mesmo dia, fora do Brasil, pessoas desses, como eu falei, chamem de avulsos, chamem de privados, ou particulares, não é privado de privada, se sabe, né? Operações privadas. Esses aí fizeram seus procedimentos, muitos em várias mesas fora do Brasil, na quarta-feira, receberam o cartão e quinta-feira começaram a gastar, tá? Para mim até foram citados alguns nomes, gente que eu não conheço, que eu nunca nem ouvi falar. Tá? Então isso foi a abertura, e aí correndo quinta, sexta procedimentos no Brasil, mais detalhes sendo arrumados para que agora venha a movimentação para os planilhados. Então o que é que acontece? Redenção, não vai ter adiantamento, tá? O adiantamento seria um valor que daí seria descontado ao chegar o esperado 1%. Pois é, não tem adiantamento. Há sim um repasse de valor para os aportados, não é adiantamento, é um bônus. Esse bônus não vem ao caso agora, o que, por quê, como que é, não vem ao caso, que é só para, se for tentar explicar isso, é só para gerar mais confusão. Não vamos esquecer que tem pessoas muito simples nas operações, que para explicar de negócios, tem pessoas que precisam de muita atenção, muito carinho, muito tempo para explicar para que eles entendam. E não há necessidade disso, tá? Então o que virá será um bônus, e esse bônus não será descontado. Ou seja, quando vem 1%, aquele bônus é um presente.
Então não vai ser descontado. As pessoas vão receber integral seus 1%. Tá? E isso está previsto agora, já no início da semana, já na segunda-feira. E eu tenho a informação que terça-feira é em Brasília. Tá? Então, quanto a Brasília, houve uma mudança nos procedimentos. Tá? Se em São Paulo, Redenção, houve essa mudança, não tem adiantamento, é um bônus que não será descontado, e ainda não foi possível começar por causa desses detalhes, como eu falei, de muito gestor, muita operação e muitos aportados, e muitos bancos envolvidos, e muitos detalhes para serem arrumados. Então não começou aqui nem quinta, nem sexta para os planilhados. Então a previsão é segunda. Pois é, em Brasília o que mudou? Tínhamos sempre, desde que eu cheguei em Brasília, a informação de que seria tudo num dia só. Receber a convocatória, ir para o banco, fazer procedimento, dinheiro baixando no mesmo dia, da plataforma de Londres. Sempre faço questão de repetir, porque ainda tem algumas pessoas que ainda se confundem com isso. Pois é, agora a informação existente é que a movimentação do dinheiro é um dia depois, tá? Na quarta-feira e não na terça. Então parece até que alguém me contou que tem gestor que está nessa plataforma aqui de Brasília que já fez até áudio falando isso. Então, procedimentos terça e dinheiro quarta. Então, vai ser, portanto, estando confirmada essa regra, meus aportados também. Dinheiro será quarta-feira só e não na terça.